Pronto, eu acho que tá. Tem que colocar ele em pé. Agora foi? Pronto, tá fazendo um teste aqui. A posição da câmera. Da câmera aí. Gente, vamos fazer um teste aqui, vocês vão falando se tá ficando bacana aí. Aí, se eu giro seu dispositivo, você não pode girar enquanto o telefone estiver. Rapaz. Opa. Não? Então. Você foi em pé mesmo? Então vamos lá. Não, aqui a gente quer. A gente fala, isso. Pode deixar que maravilha. Só testando aí. Aí, tá ótimo. Bom demais. Eu acho que agora tem que entrar com o telefone virado. Eu tô tentando aqui. Ah, agora deu... Não. Agora foi, não. Minha internet tá... Deu certo aí? Deu certo aí, moço? Acho que sim, Ah, sim. Agora nós estamos fazendo um teste aí, viu, povo? Não. Não? Não foi. Aí. Vamos deixar em pé mesmo, que eu não tô conseguindo virar o dispositivo, né? Tá virado. Tá virado. É. Tem que deixar em pé. Isso. Gente, vamos deixar o dispositivo em pé mesmo. Eu não tô conseguindo... aí tá bom. Depois nós vamos interagindo aqui. Aqui, ó, tá aqui. Só um tchauzinho aí. Shalom, meus irmãos. Aí, passou. Então, vamos começar... já dei a paz do Senhor para todos, né? E o pastor Henrique acabou de, como diz ele, né, quebrar tudo aí. E agora nós vamos agora fazer esse período, né? Esse período um período de oração. E, queridos, falar que é muito satisfatório, né, estar com vocês aqui e orando para que os cultos presenciais, mas nós estamos usufruindo, né, pastor? Com certeza. Estamos usufruindo. E bastante, e muito. Desses momentos aí que o Senhor nos proporcionou e sabendo que o Senhor tem cuidado, né? Eu vou começar aqui, vou começar diferente, né? Que agora vai ser mais ou menos um improviso. Mas o pastor Ailton, ele escolheu um louvor aqui, olha, tremendo, né? Não tenha sobre ti. E nós vamos louvar e depois nós vamos... obrigado, amor. Nós vamos agradecer ao Senhor, vamos estar orando por todos aí. E a turma que vai chegando aí, a Olívia, que bênção, Priscila, dando um alô aí, pastor, a Tânia, deixa eu ver quem mais já entrou aqui, a gente perdeu um pouco. Isso, vamos aí, o irmão João lá de Cardiff, que bênção, o Léo, a pastora Tânia, enfim, vamos entrando aí, eu não vou estar mexendo não, mas... Compartilhando também vai compartilhando aí, vai compartilhando. Igual a Olívia tá fazendo aí. E pessoal, o pastor, como eu disse, o pastor Ailton, ele, na última live que nós tivemos junto aqui em Bristol, ele não pôde participar devido ao trabalho, né? Mas eu também quero perguntar para ele, né? Sobre aquilo que foi perguntado para cada um de nós, sobre a questão desse momento que nós estamos passando como igreja. O Senhor não nos tira, né, desse momento, mas nós estamos aí passando por esse período. E na visão dele, né, na ótica dele, como é que tem sido esses momentos aí, até mesmo para ele, e também uma visão geral de tudo isso que tem acontecido. Vou sempre estar virando um pouco aqui. Não, mas tá bom, tá ótimo? Tá ótimo. Legal, pode deixar assim. Pois mais uma vez, shalom, meus irmãos, prazer estar aqui com os irmãos novamente. Graças a Deus, Deus nos dá a oportunidade de estarmos aqui juntamente com o pastor Luiz. Me convidei para essa live de hoje, né?
me senti convidado. Uma benção. E respondendo aqui a pergunta do pastor Luiz, eu posso analisar que como Jesus disse que quando ele falou na sua palavra que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Então a gente pode observar que a luta ela vem para todo mundo. Ela vem para o ímpio, para o não ímpio, ela vem para o justo, para o não justo, para quem tem, para quem não tem. Mas a diferença, o que faz realmente diferença na nossa vida, é termos Jesus. Termos Jesus na nossa vida faz toda a diferença. Agora mesmo há pouco, alguns dias atrás também, eu estava comentando, pastor Luiz, o que eu tenho ouvido de pessoas falando que esse ano de 2020 tem sido um ano para eles que eles não estão nem contando como existência. De tanto problema, tanta dificuldade, tanta dor de cabeça, tanta insatisfação, tanta frustração. E a gente olha e vê realmente o que está acontecendo. Mas a minha vida, é claro que por causa de Jesus, vai na contramão de tudo isso. O ano de 2020, apesar de todas essas situações que nós estamos atravessando e presenciando, tem sido um dos mais abençoados anos que eu tenho vivido. Amém. Nesses meus 52 anos, tem sido um dos mais abençoados anos. Muitas conquistas, muitas vitórias, muitas bênçãos, que se a gente fosse enumerar, fôssemos falar, a gente ficaria aqui um bom tempo falando sobre isso. Mas temos experimentado dificuldade? Com certeza. Sim. Temos experimentado algumas intempéries da vida? Com certeza. Mas juntamente com tudo isso, eu tenho visto Deus agir, eu tenho visto Deus trabalhar de uma forma tão especial, presente e real na minha vida, que eu não tenho como não deixar de reafirmar. 2020 tem sido um dos melhores anos da minha vida. Tem sido uma bênção. Para a glória de Deus, tem sido uma bênção, uma maravilha. Então, assim, a gente vê muitas pessoas passando por dificuldade e, infelizmente, passando sozinho. A gente passa por dificuldade, mas Jesus está juntamente conosco, como Ele prometeu na sua palavra, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, eu tenho visto essa presença e ela tem feito toda a diferença na minha vida e na minha família. Amém. Que bênção, pastor. E, vocês veem que o relato, gente, isso é dependendo da ótica que nós enxergamos e, como você disse, pastor, é aquele que está conosco. Né? Exatamente. Então faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então vamos orar, vamos tirar esse período aqui para agradecermos ao Senhor por todas as maravilhas que Ele tem feito. E, queridos, eu, assim, com muito pesar, né, que eu soube da morte do pastor José Batista, foi conosco, pastor, numa das caravanas, ou em duas, se eu não me engano, mas deixou um legado. Olha, como se disse, é algo assim que é a questão da ótica, né? Eu vejo assim a vida do pastor José, ele me cobrava toda sexta-feira, ele sabia que nós temos estudo, né? E quando dava no sábado, rapaz, era assim, de lei mesmo, ele fala, pastor, não esquece de mim não. Os vídeos que você manda do pastor Orlando, eu tenho compartilhado, sabe? Tem pessoas que às vezes eu compartilho, eu sei que eles não, eu mando de novo. Então, assim, um interesse, rapaz, de ver a palavra de Deus realmente assim sendo ministrada a outros corações. Então, minha oração pela família, que realmente assim, o Senhor conforte os corações, que o Senhor possa continuar guardando a cada um, e com certeza partiu está com o Senhor, e nós vamos orar, né, pela família. Logo após, no finalzinho dessa live, nós vamos estar orando. E minha gratidão a Deus também pela vida, né, da irmã Daisy, esposa do pastor Alisson, que está completando mais um ano de vida hoje. Que Deus abençoe. Parabéns. Minha irmã guerreira. Como diz o pastor, é a matriarca aí da família Opposite Way. Que o Senhor continue guardando a sua vida, viu, guerreira? Nós estamos aqui enviando os parabéns, feliz aniversário para você, tá certo? E vamos agora, um período de oração, vamos
Vamos adorar o Senhor com esse louvor. É muito lindo. E que os irmãos possam nos acompanhar. Só pedindo um feedback, o som tá tranquilo aí, né? Tá? Vocês estão ouvindo, é normal a nossa voz. Precisa aumentar um pouco. Como é que... Aí vocês vão me dando um retorno aí, tá bom? Tá ótimo. Então vamos aí. Amém. Que seja. Oh Deus, tu és tremendo, Senhor. Pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. Oh Deus, tu és tremendo, Senhor. O teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. Oh papai, tu és tremendo, Senhor. Que nós possamos descansar em ti, Senhor. Que o nosso coração se aquete diante de ti. Não tem mais solução que ti, se tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Oh, aleluia. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Oh, meu Deus, que o nosso Aleluia. coração, Senhor, seja... Que nosso coração seja impulsionado, meu Deus. Aleluia. Agora vamos por um período de oração e eu gostaria de contar com a ajuda de vocês também para levantar a sua voz em oração, para que nós possamos adorar o Senhor e descansar, Descansar, como disse o louvor, descansar nele, porque o trabalho é dele. E que o Senhor possa fazer com que o nosso coração, que nós possamos colocar o coração diante do Senhor, mas descansar. Ou palavrinha difícil, né, pastor? Às vezes falamos tanto, descansa no Senhor, mas às vezes o nosso coração tão agitado, e como disse o pastor, justamente acerca desse apanhado que ele deu sobre esse ano, como tem sido difícil para muitas pessoas, mas eu convido você a nesse momento descansar o seu coração em Deus. Esquece, para um pouquinho, entregar sabe? ao Senhor, né? Para Fazer um pouquinho. como o salmista Davi disse, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Né? Inclusive o pastor, acho que Luiz Cascais citou esses salmos antes da live do pastor Henrique. Então, assim, eu vejo o Espírito de Deus trabalhando nessa tarde, quase noite, para que realmente nós possamos descansar e entregar o nosso coração para o Senhor. Então vamos orar, eu convido você que já está acompanhando essa live, vamos orar, vamos nesse momento tirar esse período, né, de oração, para que nós possamos apresentar a nossa vida, você apresente a sua vida, nós vamos apresentar aqui também todos os pastores, aqueles que a liderança dessa igreja, para que o Senhor continue dando sabedoria durante esse momento que nós estamos passando, e eu tenho certeza que o Senhor está no controle. Amém.
Oh, Pai. Pai querido, Pai amado. Sim, meu Deus. É no nome de Jesus, Sim, Senhor, papai, que nós nos queremos chegamos diante do Senhor. Colocar diante de Ti, Papai. Para, Pai, poder te adorar. Oh, Deus. Retribuir um pouquinho, pelo menos, de Sim, tudo meu aquilo Deus. que o Senhor tem nos dado, É Senhor. verdade, Senhor. Dar a Ti o louvor. Queremos Dar a glorificar Ti, o Teu Senhor, nome, Senhor. a gratidão, reconhecimento Oh, meu Deus, do que não o Senhor tem somos sido nada, e Senhor, feito nas sem- nossas vidas. Sem a Tua presença, Papai. Pai, temos Tu és aprendido, tudo, Senhor, meu Deus, Tu és a cada tudo, dia Senhor. Tu és a aquele confiar que... mais em Ti, a Tu és entregar as aquele, nossas Senhor. vidas ao Sim, Senhor. meu Deus, é verdade. Deixar Pai. o Senhor agir. Sim, meu Deus. Deixar o Teu Espírito Oh, trabalhar, Papai, Senhor. Tu és tremendo, E direcionar meu Deus. as nossas, Sim, meu Deus. os nossos pés, a nossa Oh, vida. Papai, seja dentro conforme, meu da Tua Deus, esta vontade. oração, Senhor. Pai, Ah, meu nós Deus. estamos Tu aqui, tens um Senhor, neste plano, momento Senhor. para poder O Teu apresentar a Ti plano é também perfeito, meu Deus. a vida, Senhor, Oh, dos nossos Papai. irmãos. Sim, meu Deus, cada Cada um deles, irmão, Papai. Senhor, cada cada um deles, irmã, Papai. Da Nós Tua glorificamos igreja, o do Teu Teu nome, povo. Senhor. Não só da Fire Ah, Glory, Senhor, Papai. mas de todo Tu o és universo. tremendo, meu Deus. Senhor, que as Tuas mãos possam Tu és alcançar tremendo, cada Senhor. um agora. Sim, meu Deus. Que as Tuas mãos, Senhor, vá de encontro na Oh, necessidade, Papai. Senhor, de cada Glórias ao um. Teu nome, Segundo Senhor. aquilo que o Senhor projetou, segundo aquilo que Tem o nos Senhor dado, meu determinou Deus, na Tua palavra, muito mais do que desde aquilo que nós antes da merecemos, eternidade, Sim, Senhor. meu Deus. Desde antes da criação de tudo. Oh, Mas o Papai, Senhor, Tu ó és Deus, tremendo, meu Deus. divulgou a Tua Sim, agenda. O Papai. Senhor fez, ó Deus, É verdade. a Tua agenda para as nossas Queremos vidas. glorificar o Teu nome, Senhor. Senhor, apesar dos nossos desconhecimentos, dentro do que o Senhor Sim, tem meu para Deus, nós, é verdade, Senhor. mas nós queremos Tu és acreditar em tremendo, Ti. meu Deus. Tu Nós tomamos a És aquele, Senhor, decisão deliberadamente de independente daquilo, confiar Senhor, no que Senhor, de que entregar aconteça, meu em Deus, Tu Tuas estás mãos sempre, meu e Deus, confiar nos na direcionando, Tua meu provisão. Deus, para nos colocarmos diante De entregar, ó Deus, ao Senhor Sim, o meu nosso Deus, é caminho, de verdade. confiar em Sim, Ti, Papai, de confiar, porque temos a Papai. certeza que o Senhor tem o Oh, melhor Papai. para nós. Sim, meu Deus. E é por isso que eu apresento Sempre, a Ti a Papai. vida de cada irmão, Sim, meu Deus, porque o cada Senhor um, conhece Papai, a cada um, necessidade, meu Deus. o Senhor conhece a Cada dor, um, o problema, Papai. o Sim, sofrimento, meu o Deus. limite. Estamos aqui, meu Mas Deus, que em o Teu linha, meu Espírito Deus. Santo possa Oramos, meu Deus. conduzir Oramos cada em linha um com esta oração, além Senhor. desses Sim, limites, Papai. além desses Oramos, problemas, meu Deus. além Oh, dessas Papai. dificuldades, Glórias ao Teu nome. que apesar de toda dor, apesar de todo Oramos, sofrimento, meu Deus. que o Teu Espírito Oramos, meu Deus, Santo em ministre linha, alegria, Senhor. prazer, Sim, Papai. gozo Sim, na meu Deus. vida de cada um Alegria, em Te meu Deus. servir. Oh, meu Que o Teu Deus. Espírito Sim, Santo, ó Papai. Senhor, na tarde deste Oh, dia, Papai, Tu és vá de tremendo, meu encontro Deus. com a vida de cada um dos Glórias Teus ao Teu irmãos. nome, Senhor. Em nome de Jesus. Cada um deles, Onde Papai. está a dor? Cada um deles, Onde meu Deus. está a dificuldade? Oh, Papai, Onde Tu és está o tremendo, problema? meu Deus. Onde está a Nós resistência? intercedemos, meu Deus, Que por as esta Tuas vida mãos, preciosa. Senhor, neste momento, Oh, entrem em Rabá, ação em Deus. favor deste meu Sim, irmão, meu Deus, desta cada minha um. irmã. Que o Teu Ah, Espírito seja, se meu Deus, levante neste momento sobre cada para um, levantar Papai. este exército, Sim, Senhor, meu Deus, sobre adormecido, cada um. para despertar Sim, cada meu um, Deus. Senhor, para o executar da Oh, Tua vontade nesta Cada terra. um, Papai. Assim, Senhor, também Glórias ao Teu queremos nome, apresentar Senhor. a Ti Sim, a meu vida, Deus. Senhor, da Tua liderança, Sim, Papai, dos Teus cada um, servos, dos Papai. Teus pastores, aqueles Oh, meu a quem Deus, o Senhor clamamos por chamou, a quem o sabedoria, Senhor Senhor. convocou, vocacionou Sim, meu Deus. e os preparou para este Clamamos, momento, meu para Deus, estes sabedoria, dias, Senhor. Papai do alto, Pai. Senhor, eu apresento a Ti, Oh, meu desde a Deus. vida, Senhor, do pastor Oh, Papai, Orlando, sim, nosso meu Deus. amado e querido pastor. Sim, meu Deus. Ah, Colocamos Senhor, diante assim de Ti, também, Papai. a vida de Sim, cada meu um, Deus, Senhor, cada um, Papai. daqueles que ministram, Senhor, Sim, aqui em meu Bristol, Deus, cada daqueles, um, Senhor, Papai. que estão fora de Oh, Bristol, estão ali em Papai. Cardiff, Sim, meu Deus, daqueles é que estão, verdade. Senhor, em Londres, Oh, dos que Papai, estão, cada um, Senhor, meu Deus. espalhados pelo Reino Unido. Oh, meu Deus. Todos eles, Senhor, eu Sim, te nós apresento oramos, meu Deus, e te em peço, linha, Senhor. Senhor, Sim, esteja com Papai. cada um, abrindo os Cada um, seus meu olhos, Deus. abrindo o seu entendimento, Cada um, dando Papai. a Ti o conhecer da Tua Que a Tua vontade, glória, Senhor, ministrando, venha, meu Deus, Senhor, sobre o cada Teu um, prazer, Papai. a Tua lei, Que a Tua unção, vontade meu Deus. sobre a vida de Oh, cada um. Papai. Senhor, sabemos que Sim, sobre a meu vida Deus.
eles, vem uma dificuldade ainda maior, mas eu creio, Senhor, que em Ti há também uma provisão especial para eles. Há, Senhor, um depósito reservado para cada um. Senhor, e nós queremos, Senhor, entrar na Tua dispensa na tarde deste dia, para juntos, Senhor, juntos receber da Tua mesa, para sermos dispenseiros, Senhor, das Tuas boas palavras, da Tua boa dispensa, Pai. Senhor, o pastor Luiz, que está aqui, Senhor, na incumbência, Senhor, desta live. Senhor, nós o apresentamos a Ti. O Senhor sabe das dificuldades que ele tem enfrentado, mas o Senhor também tem provido sobre a sua vida, sobre a sua família. Nós acreditamos, Senhor, e eu coloco nas Tuas mãos, como sempre tenho feito, a vida da pastora Vanilda, a vida, Senhor, do pastor Ivo, a vida do pastor Luiz, a vida do pastor Marcos Bittencourt, Senhor, a vida de todos aqueles que o Senhor levantou neste lugar, Pai, para que juntos, unidos em aliança, Senhor, com o Senhor e no Teu Espírito, possamos fazer valer e prevalecer a Tua vida, Senhor, nesta cidade. Levanta-nos, Senhor, para fazermos a diferença, Senhor, nesta geração. Queremos alcançar, Senhor, este povo para a glória do Teu nome. Queremos fazer o Teu nome conhecido, Senhor, nesta geração. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, para a família do pastor José, Senhor, console, que o Teu Espírito, o verdadeiro Consolador, não só sobre a família dele, mas sobre a família, Senhor, de todos aqueles que têm perdido alguém, Senhor, na sua família. Senhor, mas nós cremos, Senhor, que o Senhor tem o de melhor para nós. E é isto, Senhor, que nós nos agarramos e confiamos, Senhor, e agradecemos ao Senhor por ter tido a misericórdia de nós, Pai. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Que na tarde deste dia a Tua palavra possa fluir, possa correr, Senhor, um manancial de águas vivas, Senhor, do Teu trono, para a vida de cada um dos meus irmãos que estão nos ouvindo, Senhor, neste momento. É a nossa oração, Pai, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, Jesus. Oh, Deus, Tu és tremendo. Amém, Glórias Jesus. ao Teu nome, Senhor. Amém. Queridos, eu espero que Deus tenha tocado no seu coração tenha tocado, né? Continue tocando no seu coração, porque é momento de nós continuarmos buscando a face do Senhor. Não é momento de nós retrocedermos, e que o Senhor possa colocar cada dia mais a sede no seu coração, e que o Senhor possa realmente falar continuar falando aos nossos corações, mas de forma a sermos confrontados por essa palavra, porque eu estava até conversando com o pastor Ailton agora, pouco antes da live, e algo que realmente assim, nós precisamos de uma constância em meio a essa tribulação, esses momentos que permeiam a face da terra, mas sabendo que nós estamos firmes naquele que começou a boa obra e Ele é poderoso para terminar. Amém? Verdade. E eu estava vendo, aliás, no momento que eu estava meditando um pouco acerca de uma palavra, e o Senhor, Ele colocou no meu coração, quando os discípulos, junto com o Senhor, eles faziam uma travessia ali, de um local para o outro, dentro daquela embarcação, e de repente se levanta uma tempestade. Mar da Galileia. Isso. Se levanta aquela tempestade ali, e de repente aqueles homens, pastor, eles são... E de quem se tratavam? Dos discípulos do Senhor. Dos discípulos do Senhor. Aqueles que andavam com Ele. Andavam com Ele. Essa é a palavra. Aqueles, deixa eu só baixar um pouco aqui, aqueles que andavam junto com Ele. E sabe o que é interessante? Que no momento que aqueles homens, a Bíblia diz que eles temiam pela própria vida, eles acordam o Mestre, e de repente o Senhor, essa palavra é bastante conhecida, acalma ali aquela tempestade, mas eles falam uma frase que chamou muito a minha atenção. Aliás, eles fazem uma pergunta. Eles dizem assim: que homem é esse? Que até o mar e os ventos lhe obedecem.
E eu começava a meditar nessa palavra e dizia, gente, são pessoas que andavam tão próximos do Senhor, que já tinham, né, visualizado tantos milagres ali. Mas isso eu posso trazer para a nossa geração. De repente, é como você disse, tem sido um dos melhores anos da sua vida. E você tem visto o milagre de Deus. Com certeza. Só que, assim, os relatos, infelizmente, às vezes chegam aos nossos ouvidos de pessoas que têm essa fé firmada no Senhor, e são milhões e milhões de pessoas, e só que às vezes humano, algo que fugiu um pouco, digamos assim, né? Eu sei que é algo que tem alarmado aí toda a humanidade, mas eu vejo pessoas se desesperando, sabe? E de repente não entendendo também que durante uma pandemia dessa, você tem uma grande oportunidade de conhecer e continuar conhecendo o Senhor de forma mais profunda. Se nós olharmos para esse lado, sabe? De tipo, veio a tempestade, mas e aí? Eu me preocupei tanto com a tempestade que esqueci que o Senhor, aquele que através do Espírito dele, ele vai fazer morada dentro de mim, que é o Espírito de Deus. E às vezes no meio dessa digamos assim, né? Dessa pandemia, ó, o Luca tá ali, ó, querendo fazer parte da live. Aí eu consigo ver e eu consigo olhar para essa situação e dizer assim, peraí, vamos analisar um pouco, vamos ver um pouco o cenário que nós estamos vivendo. E de repente eu olho na quase que aquela mesma situação, de nós termos a presença dele, mas às vezes olhar dizendo assim, olha, os grandes livramentos, como você citou, mas às vezes olhar e ficarmos pasmados como se aquilo fosse algo, digamos assim, fora do normal. Então, assim, eu me lembrei muito dessa palavra e de repente, quando nós estávamos orando aqui, quando você contou um pouco do testemunho, me veio forte essa palavra de novo no meu coração para compartilhar. Irmãos, temos que continuar, né, conhecendo o Senhor, temos que continuar buscando a face dele, mas ciente que nas lutas e nas adversidades ele está conosco também. Então, assim, que o Senhor possa, não sei se o pastor aí tem uma palavra também nesse sentido. Não, porque realmente faz toda a diferença, né? Uma das táticas do nosso inimigo, do diabo, é exatamente essa, de tirar o nosso foco, tirar a nossa atenção. Né? Nós sabemos que tempestade, elas acontecem. Quem está em alto mar, todas as pessoas que vão para alto mar, eles sabem que eles estão sujeitos à tempestade acontecer a qualquer momento. Então, assim, agora uma coisa que me preocupa muito é que o Senhor tem falado na sua palavra escrita e usado muitos homens de Deus para poder também trazer esta palavra, né, que nos últimos dias essas coisas estariam acontecendo, que aconteceriam coisas difíceis, terríveis. E há muito tempo, pelo menos que eu me lembro, acho que já tem perto de uns 20 anos mais ou menos, que a gente ouve o Senhor falar na igreja acerca desses problemas, que eles viriam, que eles aconteceriam, né? Que eram sinais dos últimos dias. Mas mesmo assim, agora lá atrás nós falamos, profetizamos, ouvimos, e hoje o que acontece? Nós desacreditamos. É verdade. Né? Dias trabalhosos, como você falou. É verdade. Então, assim, o que me deixa muito mais preocupado é exatamente isso, que nós já sabíamos do que iria acontecer, e agora que está acontecendo, nós desacreditamos no Deus que falou que ia acontecer, desacreditamos que foi profetizado pelo Senhor, que o Senhor já havia dito, né? E que, mais uma vez, o inimigo, usando aquela tática de tirar e desviar a nossa atenção, tira a nossa atenção, nosso foco de Deus, para ficarmos focados nas dificuldades que estamos atravessando. Isso é verdade. E, inclusive, eu acho que nós vamos continuar nessa mesma linha. E eu vou fazer diferente. Eu vou estar ministrando essa palavra, né? E depois eu vou parar um pouquinho, vou estar interagindo com o pastor Ailton também. Mas Lucas, no Evangelho de João, no Evangelho, né, segundo escreveu João, o Evangelho de Jesus, né?
no capítulo 2, no versículo 1. Engraçado assim, interessante que fala um pouco acerca disso que nós comentamos aqui. Então vamos por essa linha, tá certo? Espero que o som esteja saindo bom aí. Priscila falando, pastor, um bom marinheiro não se faz em maré mansa. Não, de jeito nenhum. Meu Deus. Então vamos lá. Isso. Obrigado aí, viu, Josi? Josi sempre nos auxiliando aí, pastor. Secretária zona daquelas, viu? E vamos, talvez se nós não terminarmos agora, com certeza em uma próxima live, pode ter certeza que nós vamos terminar, né, pastor? Vamos pegar o costume de estar juntos aqui, né? Isso é uma benção. Isso é uma benção, rapaz. Sou bom demais. Vamos estar lendo aqui. Eu queria que o pastor Ailton lesse até o 11. Até o 11, do Isso, primeiro ao 11? Do primeiro ao 11. Ok. Vamos lá então. Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná das Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus disse: Não tem vinho. E disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. E disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os que o serviam sabiam de onde tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória aos seus discípulos que creram nele. Maravilha. Você consegue fazer uma ligação entre aquela passagem que nós acabamos de mencionar agora e no finalzinho, quando diz assim: E revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Nós não estamos falando aqui do primeiro milagre de Jesus, né? Mas é interessante que precisou acontecer só que assim, Jesus, ele aqui disse o primeiro milagre, mas ele já estava no seu ministério pregando a palavra, já estava mais em termos de impacto, né, digamos assim, a Bíblia relata. E como eu disse, eu vou colocar, fiz um esboço ali, né, para não esquecer alguns detalhes, mas o negócio mudou. Eu já estou sentindo calor aqui já. Glória. Então, eu até, se fosse para colocar um tema, né, nessa mensagem, eu colocaria assim: é durante o processo. É durante o processo. É interessante que Jesus, ele é convidado, né, vou acompanhar um pouco no versículo 3, Jesus é convidado para uma festa, a qual Maria, né, a sua mãe, estava presente também, e de repente acontece algo, imagino eu, né, que inusitado ali. Acabou o vinho numa festa. E era uma vergonha muito grande. Muito grande. Por quê? O vinho, símbolo da alegria, sabe? Daquela... E era total responsabilidade do noivo. Do noivo. E você imagina... Uma festa que faltasse vinho era o maior vexame na época. E você imagina que essa festa, a palavra do Senhor relata que acabou. E quem vem ali, quem toma essa responsabilidade, alguém chega para Maria e diz assim: olha, e ela prontamente, né, ela já chega em quem? Em Jesus. E sabe o que é interessante? O pessoal focou
Ele até colocou ali, nós focamos muito no momento e tiramos os olhos daquilo que é eterno. Verdade. Porque se você bem pensar, quem estava na festa? Jesus. Jesus estava ali. As pessoas, eu imagino que ainda não haviam acompanhado, né, ainda, digamos assim, o processo, porque a palavra do Senhor diz que aqui ele principiou os milagres, mas ele estava ali. Isso nos traz uma grande lição. Estavam tão preocupados com coisas assim, digamos, apesar que isso, como nós relatamos aqui, era algo de extrema importância, mas o mestre estava ali. E, de repente, Maria, ela consegue chegar até ele, mesmo ele dando uma resposta para Maria, que muitas pessoas até colocam como se fosse uma resposta dura, mas a gente sabe que no contexto ali, né, no contexto judaico, ele é comum, né, um homem chamar, talvez principalmente até a sua mãe, de mulher. E só que ele fala uma coisa interessante, pastor. Ele disse assim: mulher, o que tenho eu contigo? Não é chegado a minha hora. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu consigo entender que o Senhor, ele tinha uma total dependência. Inclusive, eu até escrevi aqui, Jesus é o retrato perfeito de um homem que tem uma chamada de Deus. Por quê? Porque Jesus, ele ouvia a Deus. E não as pessoas. E não as pessoas. É algo que passou, não sei se... Gente, nós estamos num diálogo aqui, viu? Vão acompanhando aí. E é algo que quando eu olho para Jesus, eu até coloco anotando e diz assim: ele é o retrato perfeito de um homem com uma chamada e uma missão em sua vida, absolutamente consciente e devoto a ela. Sim. Ou seja, da sua chamada. E quando eu vejo ali, é como se algumas pessoas olhassem e dissessem assim: poxa, mas Maria chegou, não era para Jesus prontamente dizer, não, resolva essa situação. Mas ele ainda não tinha ouvido de Deus o que era para fazer naquele momento. E uma coisa que me chama muita atenção, a consciência da chamada dele, de ouvir a Deus. Olha, pastor, eu quero que você comente sobre isso. Principalmente esperar. Né? Esperar. Agora, uma coisa bastante interessante também, pastor Luiz, e demais irmãos, é o seguinte: para que Maria chegasse até Jesus, para dizer para ele, olha, o vinho acabou, como a Bíblia como aqui está relatando, sendo esse o primeiro milagre que Jesus havia feito, escrito. Porque se a gente for para a prática, o que levaria Maria, sendo que Jesus nunca tinha feito nada, o que levaria Maria até Jesus então para falar para ele, olha, o vinho acabou. O vinho acabou. Mas, para que ela sim o fizesse, alguma coisa anteriormente já tinha acontecido. Talvez milagres, algumas coisas fora do normal, algum milagre, alguma coisa que demonstra que ele poderia resolver esse problema. Maria já tinha conhecimento. Por isso ela então chega até ele. Né? Como das outras vezes ele resolveu, ou da outra vez, não sei, ele resolveu o problema, agora então ela chega até ele. Interessante. Ela chega até ele e diz, olha, o vinho acabou. É verdade. Mas aqui a gente encontra algo ainda bastante importante, que é o quê? A dependência de Jesus. Justamente. Jesus saber ouvir Deus, o Deus Pai. Jesus, o Deus Filho, ouvir o Deus Pai. Pastor, porque muitas das vezes nós sabemos o que tem que ser feito, temos consciência, conseguimos resolver o problema, mas não temos a paciência de esperar a hora de Deus. Eita glória! Isso, fã. E preste atenção, olha só, gente, ele chegou aqui, bateu na porta, falou, pastor, vamos participar aí da live, vamos participar. Irmãos, isso que nós estamos fazendo aqui, digamos que é meio que um improviso. Eu tinha o esboço, né, que eu gosto de anotar para não esquecer nenhum detalhe, e olha o que ele está falando, olha o que eu escrevi, que é justamente extraído de um dos nossos seminários, né, que o pastor Orlando ministra, sobre um homem enviado por Deus. Olha só, pastor, justamente sobre ouvir. A consciência da chamada, por 40 vezes, no Evangelho de João, nesse mesmo Evangelho que nós lemos, por 40 vezes, Jesus ele mostra uma dependência, dizendo assim, nesse mesmo Evangelho, e enviou-me. Sempre. Ele nunca diz assim, não, eu vim aqui, eu estou aqui, não. E, da mesma forma, ele diz assim, eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas eu não vim de modo próprio. Você tem noção do que é uma... Gente, nós estamos falando de quem? De Jesus. Jesus. Mas que nos ensina... Essa palavra que você falou para mim foi rema.
ensina a ouvir. Porque, gente, vamos ser sinceros, pastor, nós estamos aqui agora à vontade. Agora eu estou à vontade, viu? Agora, gente, ó, meia-noite aí, se alguém quiser ir, tiver algum compromisso aí, porque o negócio aqui vai render. Então, assim, pastor, olha que coisa extraordinária, Jesus. Mas ele tinha que nos deixar essa lição, dizendo assim, olha, eu vim do Pai e eu vou voltar. Só que tem um detalhe, eu tenho essa dependência dele. Será que a nossa geração não tem, agora é uma pergunta, será que a nossa geração não tem falhado em muitas coisas? Quando eu digo nossa geração, eu coloco aqueles que têm uma aliança, que têm essa responsabilidade, sim, claro, de andar, claro, em cima dessa palavra. Sim, estamos falando daqueles que andavam com Jesus, sim, seus discípulos. E será que não falta isso na nossa geração? Se ouvir a Deus, se ouvir a Deus como se fosse um, sabe? E transmitir aquilo, nada mais do que aquilo. Uhum. Nada mais do que aquilo. É porque nós temos a preocupação com o resultado. É verdade. A nossa preocupação, ela não está com o caminhar, o que vai acontecer durante a caminhada, ela não está voltada para aquilo que vai surgir no meio do caminho. Uhum. A nossa preocupação é onde nós estamos e aonde eu quero chegar. Uau! É onde nós estamos e aonde eu quero chegar. Eu estou aqui aprisionado pelos meus problemas e eu quero estar livre de todos os meus problemas. Eu não quero passar pelo processo da libertação. Eu quero simplesmente chegar lá. Né? Pelo processo. Então, esse é a maior dificuldade da nossa geração, da igreja de hoje. É uma igreja imediatista. Eu estou com uma dor de cabeça e eu quero ficar livre dela. É verdade. Eu estou com um problema de um parente na cadeia e eu quero que ele saia de lá. É eu perdi um parente e eu quero que ele ressuscite. Mas e o processo para isso acontecer? É o trabalhar de Deus nas nossas vidas. É durante esse processo que Deus vai moldar a nossa vida dentro da forma que é Ele próprio para a sua glória. Aleluia. Aleluia. Essa é a maior dificuldade. Eita glória. Vamos lá, vamos continuar. Eu tô instigando ele aqui agora. Irmãos, para vocês verem como é que está em linha. Como eu disse para vocês, se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, seria durante o processo. É durante o processo. Então respeite, como disse o pastor, respeite o processo. Não queira ser imediatista. E continuando aqui, quando eu vejo a consciência, faz tempo que ele não fala isso, ó, pai. O pastor Orlando sempre fala, né? Consciência de um chamado. Será que você foi chamado ou você foi assobiado? Sabe aquela coisa quando a gente, pelo menos em Minas é assim, né? Que você falou, fulano, faz favor, você se dirige à pessoa. Agora quando você, tipo, meio que uma coisa meio vazia, digamos assim, né? E a consciência da missão, e o que eu escrevi, ele tinha uma clara visão do que viera a fazer. E quando Jesus disse, pastor, eu não sei se é um dos meus versículos, digamos assim, que eu mais me identifico. Ele diz assim, ó, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E eu coloquei assim, eu não consigo viver sem, ou seja, eu não consigo viver sem. Então, durante esse processo, é realizar a obra que Deus fez para a minha vida. Só que, gente, Jesus ele tinha uma clara visão que isso era um processo na vida dele. Isso era um processo. Sim. Quando eu olho, ele diz assim, ó, e nada, nem mesmo uma necessidade legítima, faria com que Jesus saísse desse processo. Sabe, um processo de santificação, um processo de olhar para o Senhor e dizer assim, eu tenho uma chamada. E queridos, eu quero que nós possamos aprender com essa palavra hoje. Nós temos uma consciência. Agora uma pergunta, nós temos uma consciência dessa missão? Sabe, aquela consciência dizendo assim, não, eu tenho um chamado. Eu fui chamado por Deus. Tem uma outra palavrinha que a gente pode acoplar a todas essas que você acabou de dizer, que chama-se compromisso. Compromisso. Porque as pessoas de hoje, elas não têm mais compromisso. Né? Existe uma ligação, existe um certo interesse, não compromisso entre as pessoas. Quando você pode me dar alguma coisa,
Então, por causa daquilo que você pode me dar, eu me interesso em me aproximar de você. Uau. Então, isso é o que acontece entre as pessoas e Deus. Nós sabemos que Deus pode libertar, que Deus pode salvar, que Deus pode curar, que Deus pode fazer de tudo, né? Ele é Deus. Então, por causa desse conhecimento do que Deus pode fazer, então eu me interesso em me aproximar de Deus. Me aproximo, é verdade. Então, Deus me deu aquilo que eu estava buscando, por falta deste compromisso, então eu desvio para qualquer lugar que eu queira. Mas o que nós precisamos de buscar em Deus é um compromisso, uma vida de compromisso. Porque quando nós temos compromisso, é assim como o trabalho. Eu sei que eu tenho que trabalhar, então todos os dias eu estou ali no mesmo horário fazendo o meu serviço. É verdade. Né? Por quê? Porque eu tenho um compromisso, eu tenho um contrato assinado com aquela companhia, com aquela empresa. Não interessa se chover, não interessa se fizer frio, não interessa. Né? Mas quando eu tenho apenas interesse, não tenho nada melhor para fazer, né? Então eu invento muitas coisas. E assim também a gente faz com Deus. Jesus, ele ouvia Deus, ele esperava em Deus porque ele era comprometido com Deus. Tremendo. É verdade. Olha, vamos continuar. Vamos continuar. Queridos, olha... Quem é que tá dando uns glórias aí? Então lá, a Regi falou, pastor, os cabas estão lacrando, como diz na minha terra. Regi, um abraço pra você, viu, guerreira? Tá devendo aquele café, viu? Vamos continuar. Uma coisa, os tópicos que eu coloquei, pastor, vou jogando a bomba aí. Um tópico que eu coloquei, assim, quando Maria ela vem também, recebe essa notícia, ela tem que transmitir para o Senhor. Jesus vai e fala para ela, né? Que tenho contigo, repete toda aquela situação, mas ela uma coisa que me chama muita atenção, mesmo sem entender, Maria não se limitou. Não. Sabe aquela coisa, é como você disse assim, ela pode ter visto, ela pode, mas quando ele deu a resposta, tipo assim, não dá para mim. Ou seja, eu não ouvi ainda a voz do Senhor dizendo assim, qual o próximo passo que eu devo dar? E ele disse assim, não tenho o que tenho com essa situação. Mas eu acho interessante que nós somos uma geração limitada, pastor. Nós só conseguimos caminhar em cima daquilo que nós entendemos. E quando eu vejo Maria, ela diz assim, olha, eu não entendo tudo, mas eu o glorifico em tudo. E ela disse assim, sabe qual é a palavra de Maria? Façai tudo o que ele disser. Eu vejo nessa passagem, me perdoe aqueles que entendem diferente. Nós respeitamos. Respeito com toda sinceridade, mas eu vejo que uma das grandes lições que Jesus me dá nessa resposta a Maria é a respeito da intercessão. Por quê? Porque a família de Maria, com certeza, eles deveriam gozar de um privilégio nessa sociedade que eles estavam vivendo dentro desta família. Tanto que eles, além deles terem sido convidados, não sei se por causa da profissão de José, de ser carpinteiro, que era uma profissão na época bastante rentável, bastante importante, e Jesus entrou na mesma linhagem de trabalho manual, então isso trazia, melhor dizendo, à sociedade um certo status. Por causa, a Bíblia não fala se os casais de noivos, se eles eram parentes da família, mas o que interessante é que eles foram convidados e estavam lá. E quando os problemas acontecem, eles não procuram outros. Quem que eles procuram? Maria. Interessante. Né? Eles procuram por Maria. Bom, eles poderiam ter procurado por Jesus. Eles poderiam ter ido até Jesus. Como Maria, certamente, com outras pessoas, deve ter sabido e visto algumas coisas que Jesus fez antes, que não era comum as pessoas fazerem, né? Mas eles foram até quem? Até Maria. Mas quando Jesus dá essa resposta a Maria, Jesus nos dá uma lição. Nós não precisamos de intercessores. É o que muitos irmãos, infelizmente, têm feito na igreja hoje. É aquele
crente 6 horas, né? Que 6 nós, horas por mim? que nós costumamos chamar, né? Ora por mim, ora por mim, ora por mim, mas ele nunca ora. E quando ele ora, a oração dele é tão vaga, por quê? Porque ele não tem compromisso, se ele não tem compromisso, ele não tem experiência, se ele não tem experiência, ele não tem desejo, se ele não tem desejo, ele não tem prazer na oração. E hoje nós estamos vivendo uma igreja que não ora. E essa falta de oração, as pessoas não têm vida com Deus e, consecutivamente, fica vivendo de intercessores. Mas Jesus aqui, para mim, ele nos ensina, olha, vem direto a mim, não vai a Maria, não vai ao santo fulano, não vai ao... Eu sou a porta, disse Jesus. Eu sou a porta. Né? Eu sou a porta. Então nós não precisamos de ficar buscando coisas em outros lugares, aquilo que nós precisamos em outros lugares. Nós temos Jesus, a fonte. É verdade, pastor. Até mesmo assim, nos dias de hoje, nos levantamos os tais... Queridos, me entenda, eu não digo que não exista essa questão da linha, essa linha profética. Eu estou dizendo assim que tem o tal do agora nós intitulamos o profeta. É aquele não, se não for pela mão ou pela boca daquele, Deus não se move. E nós sabemos que Deus chama uma igreja à oração. Uma igreja à oração. É a igreja. A igreja. Lá em Atos dos Apóstolos, nós vamos ouvir da igreja primitiva, quem que orava? Estavam todos. Como lá no cenáculo. Né? Era um costume. A igreja primitiva. Oravam no cenáculo, oravam nas casas, oravam nas reuniões. Hoje, nós não temos tempo de oração. Nós criticamos muito a igreja há poucos anos atrás, né? Mas era uma igreja que tinha oração. Sim. As irmãs, ela tinha o círculo de oração das irmãs. Hoje nós não temos mais. Mas a igreja tinha muito poder, tinha muita autoridade, mas tinha um círculo de oração, tinha alguém por trás, como o pastor Orlando mesmo disse, tinha alguém que segurava na ponta do altar ali todas as manhãs. Hoje, o diabo, o que ele fez? Trouxe um certo desconforto para a família, trazendo a necessidade da mulher trabalhar fora para quê? Para trazer um complemento financeiro para dentro de casa. Só que juntamente com esse complemento veio o quê? A falta de tempo para se orar. Falta de tempo para orar. E a igreja hoje não ora. Temos uma meia dúzia de pessoas que vão a uma reunião de oração apenas, e a demais parte da igreja, que o grosso modo dos irmãos, não oram. É tremendo. Perdeu o gosto, perdeu o desejo, perdeu o compromisso. É para se pensar, pastor. É para se pensar. E outra, pensar e tomar uma posição em relação a isso. Com certeza. Todos nós. Claro. Por que para você desenvolver um relacionamento, você tem que fazer o quê? Conviver. Quanto mais você convive com a Bíblia, quanto mais você convive com a oração, mais você convive com Deus. Menos você ora, menos você lê, menos você convive com Deus. Como eu digo que eu conheço a Deus, se eu não tenho prazer de orar, se eu não tenho prazer de ler a Bíblia, se eu não tenho prazer de buscar a Deus, como? E Deus espera, pastor Luiz. São verdades que o Espírito de Deus tem trago ao nosso coração nessa tarde, viu, queridos? Vamos ficar atentos. E Deus espera uma posição da nossa parte. Como Jesus se posicionou diante de Maria, Ele espera que nós também temos esta mesma posição, meus irmãos. É verdade. E vamos continuar. Vamos continuar. Gente, não é possível. Dá uma travada nesse relógio aí, viu? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Já passou. Meu Deus, mas não é possível. É sério mesmo, né? Irmão, eu sou meio assim com rede social. Passou mesmo, é o relógio, não é a rede social, não é o relógio. Então vamos continuar. Passou, então assim, talvez a gente, não vou falar pra você cortar no meio, mas assim, vamos continuar. Tanto que der, a gente vai acompanhando aí, tá bom? Vocês estão atentos aí? Ô, pastor Ivo, relacionamento é convivência. Isso mesmo, reafirmou as palavras do pastor Ailton. Então vamos lá. Então assim, eu não entendo tudo, pastor. Mas em tudo eu vou glorificar a Deus. Com certeza. Em tudo. Com certeza. Nós não caminhamos por o que entendemos. Nós não caminhamos por vista. Caminhamos por fé. Justamente. Pastor,
uma coisa. Agora eu vou fazer um relato que eu até transcrevi aqui, Sim. Jó 1. Eu sou apaixonado, rapaz, por esse texto. Ele diz assim no capítulo 1, né, no versículo 20. Depois de tudo que aconteceu, depois de todas as questões que veio, agora uma coisa, pastor, o senhor vai até o livro de Jó aí? Rapaz, que pensa no... Vão ao 1, no versículo 5. É uma parte que eu gosto muito. Cadê a Josi? A Josi está atenta aí. Pastor, lê pra gente os 5, somente os 5. Sucedia, pois que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, envia Jó e os santificava, e se levanta de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Continuamente. Pastor, quando eu olho essa passagem, Jó, capítulo 1, versículo 5. Quando eu olho essa passagem, o meu coração se alegra muito. Você entende que quando Jó, ele às vezes não entendia muito aquela conduta dos filhos dele, mas a Bíblia diz que ele não se intimidava com isso. Ele se levantava e santificava cada um deles. E é engraçado que ele dizia assim, se porventura algum deles pecar contra ti... Então, assim, ele não entendia. Só que quando eu olho também sobre a questão de mesmo não entendendo, nós não devemos nos limitar, porque nós sabemos, assim, a confiança não está em nós, a confiança está nele. E quando, no versículo 20, né, também desse mesmo capítulo de Jó, ele diz assim, então, Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e o adorou. Olha que coisa... Olha que contramão do negócio. E disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Exatamente. Senhor, eu não estou entendendo assim, porque veio sobre mim tamanha calamidade. Só que tem um detalhe. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito é o teu nome. E ele, no meio de toda essa tribulação, ele adorou, mesmo sem entender muita coisa. Exatamente. Então, justamente isso que o Senhor falou. E olha, algo que eu acho tremendo que... Gente, nós estamos falando para a nossa geração, viu? Então, assim, que nós possamos realmente absorver essa palavra. A gente nós não vamos entender tudo no meio do percurso. Nós não vamos usar essa palavra aqui. Exatamente. É durante o processo. Só que tem um detalhe. No momento que nós estivermos nesse momento, às vezes de luta, de tribulação, às vezes uns consideram, outros, digamos assim, às vezes aquilo que é luta, no seu ponto de vista, aquilo que nós dissemos no começo, né, pastor? Às vezes é o Senhor nos moldando para algo que Ele tem a nos transformar e nos alinhar segundo o propósito e o plano perfeito dele. Então, assim, algo que eu acho tremendo é isso. No momento que Jó estava ali, ele adorou o Senhor. Então acho que, como disse o pastor aí, ele falou sobre oração, e nós podemos dizer também, pastor, essas duas pernas, oração e adoração, para que realmente a igreja se levante nesse período que às vezes nós consideramos assim, digamos, tão crítico que nós temos passado. É muito interessante porque o nosso relacionamento com Deus, ele começa onde? Ele não começa na adoração. É verdade. Quem não sabe orar, não sabe adorar. Justamente. Então, qual que é o princípio? É você começar a orar. Às vezes você começa, eu me lembro quando bem ainda recém-convertido. Não tem como lembrar dessas épocas gloriosas. Eu me ajoelhava para orar, eu não sabia o que dizer. Eu não sabia o que falar com Deus. Eu não sabia como orar, apesar dos ensinamentos, mas uma coisa é teoria e outra coisa é a prática. Uma coisa é você saber na cabeça, outra coisa é você saber no coração. Então eu me ajoelhava nos cultos de orações, que eram diários, né, de segunda a segunda, ininterruptos, mas eu ficava ali muitas das vezes ouvindo os irmãos orar, sem pronunciar palavra alguma, a mesma coisa de uma criança que ainda não sabe falar. Ela não sabe falar, mas ela de tanto ouvir
Quem sabe falar, então ela aprende a falar e ela começa a se comunicar. E assim foi, então, o meu início de fé. Né? Eu me ajoelhava ali, não sabia orar, não sabia como orar, não sabia o que falar, mas até então, um dia a gente começa. Oravas de 2 horas de oração, que eram os cultos de antes, não era 10 minutos, era 2 horas, né, de oração. E a oração era oração, não era você chegar, cantar meia hora e... 10 minutos era uma oportunidade que nós pegávamos para dizer, irmãos, eu vou só fazer uma breve oração. Né? Então, assim, hoje você orava 5 palavras, amanhã você orava mais, sim. E você vai desenvolvendo. Isso você vai desenvolvendo o seu relacionamento. Esse relacionamento vai aumentando. Ao ponto de quê? De que o Espírito Santo, daquele relacionamento, ele começa a trabalhar no seu coração. Você começa não só a ouvi-lo, mas entender o que ele também está falando. Você falou acerca de Jó, que Jó ele oferecia sacrifício pelos seus filhos, mesmo sem saber, dizendo, porventura os meus filhos fez alguma coisa, né? Então, assim é o processo. Por quê? Meu irmão, minha irmã, não sei se você já passou por essa experiência. Não sei se você também já passou por essa experiência, pastor Luiz. Às vezes você está ou dormindo ou trabalhando em qualquer lugar e de repente vem aquele desejo tão forte na sua vida de você orar por alguém. Senhor, o que está acontecendo? Nós não precisamos saber o que está acontecendo. Precisamos de fazer como Jesus. Obedecer o Senhor e orarmos. Quantos testemunhos a gente já tem ouvido nesse sentido? Eu não sabia como foi, não sabia o que aconteceu. Meu irmão, eu não sabia. Quantas vezes eu já fui livrado já tive livramento, já passei por livramento, sem ter orado, mas eu tenho certeza absoluta que Deus levantou alguém para interceder por mim naquele momento. Eu tenho certeza que todos em casa têm um testemunho desse. Então, isso é o quê? Se hoje a gente perguntar para a igreja, de um modo geral, você ouve o Espírito Santo? Uma grandiosa maioria da igreja vai dizer, eu nem sei quem é o Espírito Santo. Como é essa voz? Né? Nem sei como é essa voz. Então, se você não conhece a voz, como que você vai conhecer a pessoa? E foi o que Jesus disse. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Né? A ovelha conhece a voz do pastor, o pastor, quando ele chama pela ovelha pelo nome, ela também sabe, eles se comunicam. Então, de tanta convivência, né, de tanta oração, leitura, busca de Deus, a gente também começa a ter um melhor relacionamento com Deus. Ao ponto de que vai chegar uma situação, uma oportunidade, uma época, um tempo, que você vai ouvir Deus claramente de dizer, como ele disse a Abraão, Abraão, pega teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, e vai a um lugar que eu vou te mostrar, vai lá no monte que eu vou me sacrificar a ele. Do mesmo jeito. Por quê? Abraão obedeceu. Por quê? Porque Abraão conhecia a voz de Deus. Se hoje Deus chegar para você, meu irmão, para você, minha irmã, e te dizer, olha, não vou dizer o mesmo exemplo que Deus pediu para Abraão, mas vou te dizer, deixa o teu serviço, deixa o teu emprego e venha trabalhar na minha obra. Venha trabalhar para mim. Você estaria disposto? Até onde você entenderia esse chamado? Até onde? Porque a gente até me lembro que também nos dias bem próximos da minha conversão ainda, falava-se muito de missões. E boa parte dos jovens, das pessoas, queriam fazer missões. Mas eles queriam fazer missões onde? Nos países ricos, nos países mais cômodos. Sim. Né? Quando se dizia, vamos fazer missão na África, como vamos fazer missão na Rússia, vamos fazer missão lá na China, irmão, ninguém queria. Mas se hoje Jesus diz, olha, deixa o teu trabalho aqui, deixa a tua vida de regalia, deixa a tua vida de comodidade e vai para um trabalho que eu tenho para você lá na China, no meio do país comunista. A língua difícil, tudo. Né? E você estaria disposto? Você entenderia esse chamado? Você teria razão para acreditar nesse chamado e deixar tudo e saber que Deus estaria cuidando de você?
Isso é o quê? Entra o quê? Compromisso. Compromisso. E vamos continuando. E interessante, pastor. Uma coisa que eu digo, eu aprendi muito, assim, sabe? É como você disse, a gente aprende, né? E eu não sei quem está no Face da igreja, disse assim, realmente assim, no começo, eu acho que foi para todos. Eu acho que nós começamos assim, né? O pouco, né? Um pouquinho, às vezes 2 palavras, e agregando a terceira. E começamos muito a pedir, só pedir, né? Aquela época de pedir, né? Só pedido. Mas chega um ponto que você, hoje para mim, a minha oração não é pedir e nem agradecer. A minha oração é adorar. É verdade. E sabe uma coisa que quando eu disse assim, eu frisei nisso, né? E se lançou em terra e adorou. O pastor Orlando mesmo. Acompanha aí, viu? E uma coisa que eu até frisei aqui, né? Eu coloquei assim, eu aprendi muito, pastor. Quando um linguajar lá de Minas, né? Quando a pipoca estava estralando, eu observava que quanto mais assim a situação estava difícil, sempre assim nós olhávamos e tinha sempre um comando de Deus para que nós nos lançássemos em adoração. Uhum. E o que me chama a atenção, sempre que, por exemplo, quando eu vejo, digamos aí, o cenário aí fora, parece que as coisas vão apertando, sempre Deus trazia uma palavra ou para o pastor Orlando ou por alguém da liderança. E interessante que a gente até comentava sobre aquele assunto, trazia uma palavra sobre aquilo, mas nós rapidamente nos lançávamos em adoração. Porque eu creio assim, esse é o caminho. Sim, sabe? Quanto mais assim. E uma coisa que eu anotei, né? Assim. Até coloquei, vou ler como eu escrevi assim, ó. Pare desses mimimi, né? E comece a ter a visão de Deus em meio ao caos. Sim. E eu não tenho como chegar e não ver, rapaz. O pessoal sempre fala assim, mas você sempre cita Gênesis, né? O pastor Orlando é Abraão, né? Eu posso estar em quase todas as ministrações, sempre volto em Gênesis, porque eu não tenho como. Deus tinha uma visão no coração dele muito linda, mas, pastor, quando ele olha, e eu vou fazer questão de ler, porque hoje eu li esse texto várias vezes, e diz assim, Gênesis 1, né, que diz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra, era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, como digamos assim, o negócio já estava feio, diz assim, olha, sem forma e vazia, mas ainda, para acabar de completar, diz assim, ó, e as trevas cobriam a face do abismo, mas aí havia um diferencial. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus. Ou seja, a visão por fora não atrapalhou aquilo que Deus tinha para realizar. De forma alguma. Então, assim, só que naquele meio a palavra do Senhor, ou seja, o próprio verbo, ele nessa junção com o Espírito de Deus, ele cria. Então, assim, parece que nós perdemos isso. Esse versículo é um versículo profético. Justamente. É um versículo profético por quê? Aguenta aí, viu, gente? Ele diz aí, né, que Deus criou os céus e a terra e ela é sem forma e vazia. E a face do abismo ainda era coberto por trevas. Assim é a vida daquela pessoa que não tem Deus. É uma vida sem forma, é uma vida vazia. Não tem nada que enche, que satisfaça, que traga alegria para aquela vida. Mas aí vem a segunda parte. Quando o Espírito Santo ele vem na vida da pessoa, ele transforma tudo. Amém. Né? O que ele fez nesta criação é exatamente o que o Espírito Santo faz hoje na vida daqueles que toma realmente uma decisão de entregar o seu caminho a Deus, de confiar em Deus, de viver a vida de Deus, de ter um relacionamento com Deus. Né? Então é um versículo profético, ele fala da vida daquele que não tem Deus e da vida daquele que tem Deus. Amém. Do antes e do depois. Né? Como era a vida da pessoa e o que Deus pode fazer. Como o pastor Luiz Henrique estava falando na palavra dele, né? Que Deus quer esfregar na cara do diabo, né? Pastor Henrique, sua vitória. sou fã, né? Isso por quê? Complementando, pastor Henrique, não é só para mostrar para a pessoa e fazer ela vitoriosa. Pelo contrário, é para dizer ao diabo, olha, diabo, você fez isso, desprezou, você acabou com esta vida, você aniquilou tudo, mas olha o que a minha graça faz. Olha o que o meu Espírito pode fazer.
A terra não tem forma, não tem nada. Está vazia. A vida dessa pessoa não tem nada, está vazia. Aliás, está coberta por trevas, né? É verdade. Coberta por trevas. Mas olha o que o meu espírito pode fazer. Verdade. Na vida daqueles que resolvem entregar a sua vida e confiar em mim. E confiar. É verdade. Não é só entregar, tem que entregar e confiar. Entregar e confiar. Veja o que eu posso fazer. E assim a gente espera, né? Aí assim a gente espera. Todos nós assim possamos proceder. É verdade. Olha, você tem sido ministrado aí com essa palavra? Olha, eu tenho sido, viu? Deixa eu... como e como bem frisou o pastor Ailton, queridos, Deus tem nos chamado, sabe, assim, é visível. Isso é uma palavra para você, uma palavra aqui para nós aqui. Todas as vezes que o caldeirão começa a ferver, você percebe? Deus, ele nos chama a adoração. É incrível, né, pastor? Ele nos chama a adoração, ele nos chama a oração, ele nos chama a liberar essa palavra. Então, assim, nós não podemos fugir desses princípios. Nós não podemos fugir desses princípios. Porque todas as vezes que nós fugimos desse princípio, nós vamos estar totalmente na contramão daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Sabe? Aquele algo maravilhoso que Deus tem projetado para as nossas vidas, para que nós possamos alinhar com um plano, com um projeto dele. Não é o sonho, não é o meu sonho. É o Luiz vivendo os sonhos de Deus. É o Ailton vivendo os sonhos de Deus. E a partir do momento que nós alinhamos, você pode perceber. Aí nós às vezes falamos, eu já repeti isso várias vezes, nós falamos assim, mas os meus sonhos, queridos, ele já sonhou primeiro para nós. E a partir do momento que nós vamos alinhando esse projeto, e é durante o processo. A gente acabou de dizer, durante o processo. É no dia a dia. Não é como disse o pastor Ailton, não é algo assim que, como essa geração, tipo, não, eu vou estralar o dedo e eu quero que isso aconteça. Não. E uma coisa que me chama uma atenção, eu estou lendo ali, né? É que quando, como diz, isso é um negócio muito, não sei se usa lá em Goiânia, a gente fala só tá o peteco, só o peteco. E foi assim, só que, gente, vocês conseguem entender que dentro do coração de Deus, esse peteco, como diz o outro, estava pro lado de fora, mas pelo lado de dentro era uma visão maravilhosa. E como disse o pastor Ailton, eu volto a reafirmar, queridos, o sonho de Deus para a nossa vida é algo maravilhoso, mas às vezes nós temos que nos alinhar, sabe? Às vezes, e outras ferramentas nós temos falado aqui, né, pastor, exaustivamente. Oração, a palavra dele sendo liberada, adoração, sabe? Essa junção. E que nós possamos nos alinhar. Queridos, eu vou ser bem sincero, eu não sei se vai dar tempo de terminar, mas vamos prosseguir. Só mais um pouquinho, pastor. É só mais um tópico aqui. Não limite o trabalhar de Deus pelas circunstâncias visíveis. Não limitar o trabalhar de Deus por essas circunstâncias visíveis. Quantas vezes, por não ver, nós nos deixamos sucumbir? Meu Deus. Meu Deus. Quando nós deixamos de depositar a Deus, de dar a Ele verdadeiramente o crédito de tudo, né? A gente acaba dizendo isso. Veja, tomando o próprio exemplo que você acabou de dizer de Jó. Isso. Né? Você leu o capítulo 1, né? E eu quero ler aqui no último capítulo 42. Jó 42, verso 10. Verso 10, Jó 42, 10, que diz assim, olha: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus inimigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Aleluia. Se Jó fosse olhar para aquilo, para a situação que ele estava atravessando ali naquele momento... Durante o processo. Se ele estivesse ali olhando e inclusive ouvindo a sua própria, da boca da sua própria esposa, né? Jó, até quando honrará esse teu Deus? Até quando? Amaldiçoa esse teu Deus e morre, Jó. Vai descansar. Palavras fortes, né? Vai descansar. Que conselho, hein, irmão? Que conselho, né? Amaldiçoa esse teu Deus. E eu quero dizer aos irmãos que estão nos ouvindo que amaldiçoar Deus não é só lançar palavras
para com Deus. Não. É nós abandonarmos o projeto de Deus, a vontade de Deus na nossa vida. Isso já é amaldiçoar a Deus. Por quê? Porque quando nós assim procedemos, nós deixamos de acreditar no que Deus pode fazer, que é exatamente o que você acabou de dizer aqui agora. Mas quando nós não olhamos para a circunstância, mas colocamos no Senhor, o nosso alvo, os nossos olhos. E independentemente do que esteja acontecendo ou passando aqui agora, mas nós deixamos Deus agir, Deus trabalhar, Deus conduzir as coisas. Para as pessoas, para os amigos de Jó, para a esposa de Jó, para aqueles que passavam pelo caminho e viam a situação de Jó, todos diziam, ó, esse aí nunca mais se levanta. É verdade. Esse aí não dá conta de se levantar mais. Foi algo Mas tão na forte. verdade das verdades, Jó realmente não se levantou. Por quê? Porque ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Aleluias. Eu sei que o meu Redentor, ele vive. Crê? E o que aconteceu? O Redentor de Jó vivia. E pelo fato do Redentor de Jó viver, ele deu não só o que Jó tinha, mas ele deu em dobro. É verdade. Por quê? Tão somente pelo fato de Jó ter acreditado a Deus toda a sua confiança, todo o seu compromisso. Tá, glória. Não era por circunstância, não era por causa. Não. A nossa fé, ela é inegociável. Inegociável. Eu posso fazer tudo, qualquer coisa, menos negociar a minha fé. Absolutamente qualquer coisa, por mais leviano que seja, por mais simples que seja, eu não posso negociar a minha fé. Por isso que, uma mentirinha, é um pecadinho, é uma coisinha. Irmãos, é o pouco fermento que leveda a massa. Não é a quantidade, é a qualidade. A qualidade. E o pastor Luiz Henrique também citou outra coisa que eu gostaria de citar aqui. Tem muitos irmãos que estão trocando o nome do pecado. Isso já não é mais pecado, aquilo não é mais... Peraí. Deus não mudou, ele é o mesmo. E quando ele diz lá que, em Isaías que é o nosso pecado que faz separação entre nós e Deus, ele não fala de pecadinho, de coisinha, não. Ele diz o pecado. O pecado que faz separação entre nós e Deus. E enquanto nós vivemos uma vida de pecado ou em pecado, nós estamos tirando de Deus a autoridade dele sobre a nossa vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, pastor Luiz, Deus nos chama esta tarde. Já quase noite, né? Já noite. Deus nos chama a uma nova posição. A tomarmos uma posição. E dentro disso, sim, de crer, como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Então ele pode nos dar. Mas não é porque eu vou falar isso, eu vou crer, eu vou agir, não é com o intuito de receber em dobro. Não. Mas é no intuito de glorificar aquele que tudo pode. Hoje eu estou no buraco, mas eu sei que o meu Redentor vive. E amanhã ele pode me tirar daqui. Não para me honrar, não para me glorificar, não para mostrar algo para mim. Não. É para mostrar o tamanho da sua graça. Olha, essa pessoa ela vivia assim nas calçadas, dormia nas calçadas, não tinha nada, não tinha serviço, não tinha absolutamente nada. Hoje ela tem uma família. Hoje ela tem uma casa. Hoje ela tem tantas coisas. Para quê? Para provar o tamanho do poder da graça de Deus. O que a graça de Deus pode fazer na vida de um homem que tão somente toma a decisão de confiar em Deus. É verdade. Então, todo esse processo, dentro deste compromisso, resolve tudo. Aleluias. Gente, vocês estão absorvendo? Eu estou absorvendo, viu, tudo. E, pastor, acho que nós vamos deixar
uma parte 2, viu? Vamos deixar uma parte 2. Vamos concluir aqui. Queridos, é durante o processo. Durante o processo. Vamos... Eita, tinha algumas coisas para falar, mas vamos encerrar por aqui. Eu já deixo o convite aí, viu? Para os irmãos estarem conosco. E, pastor, sem palavras, né? Para agradecer. Deus abençoe, viu, Guilherme? Deus é bom. Amém. É como minha esposa sempre diz, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. É verdade. Olha, espero que vocês tenham absorvido aí. Os irmãos, eu glorifico a Deus, né? Sobre Olívia, ó. Deus te abençoe, viu, guerreira? Deus te abençoe muito mesmo. E que o Senhor continue guardando a cada vida. Nós vamos estar orando ainda, né, pastor? Com vamos certeza. Estar orando. Não terminou ainda não. Mas nós vamos ter a parte 2, viu? Quem sabe aí mais irmãos aí, né, pastor, se agregando aqui. Então. Irmãos, foi pra você ver. Foi assim, como eu disse para vocês. Ele bateu na porta ali e disse assim, olha, tô chegando aí, vamos estar junto. Pra você ver, que benção, velho. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Ailton, louvo a Deus pela vida da irmã Tânia, que o Senhor continue abençoando esse casal, família de forma geral. Amém. E vamos só uns... Aliás, não vou nem abrir aqui não. Os irmãos continuem acompanhando aí as lives, né? O encontro na Sala do Trono tem sido, assim, espetacular. Olha, né, pastor? Tá aí um bom exemplo, né? Tá aí um bom exemplo de que você, meu irmão, você, minha irmã, pode mudar. Pode mudar a sua concepção, pode mudar a sua posição, né? E aprender. De repente você está ali, você não sabe como fazer, como orar, como adorar, mas ali através daquilo que é ministrado na Sala do Trono, você pode aprender e muito. Amém. Talvez se no exato momento você não tem condição de acompanhar, mas essas lives elas ficam gravadas e você pode posteriormente estar não só ouvindo, mas inclusive compartilhando, né, com outras pessoas que você conheça, que eu tenho certeza que vai tocar muito não só a sua vida, mas a vida de todos aqueles também que tiveram a oportunidade de ter acesso a esse material, que é um material muito especial. Muito especial. Pastor, porque eu não sei, esses dias eu estava ministrando, acho que foi no culto de Canterbury, e de repente assim me veio algo para ministrar sobre as pessoas que vão estar vendo, porque se o Senhor não voltar, e nós, como diz, formos encontrarmos com Ele antes do arrebatamento, sim, essa live vai estar disponível ainda. Com certeza. E o Senhor vai estar falando aos corações. Então, assim, tudo aquilo que nós liberarmos aqui, nós não pensamos somente no agora, mas nas pessoas que serão alcançadas também. Com certeza. E olha, convidamos vocês mais uma vez. Ontem foi tremendo, o pastor ele participou lá na casa do pastor Henrique, a pastora Rose, fez uma live lá e todo mundo participando, foi bênção demais. Eu me lembro que estava com minha esposa lá em cima acompanhando, foi tremendo. Então assim, que nós possamos continuar. E queridos, estamos assim no processo, perguntando, lógico, né, nós temos que estar sempre trabalhando junto com eles aqui, pessoal da Batista em Londres, da Metodista, né? E nós estamos sempre procurando em reuniões ver uma melhor forma de voltarmos aos nossos cultos presenciais. Mas fiquem acompanhando, o pastor Orlando sempre se mantém informado, tanto nós da igreja no grupo, né, Servos na Fire, como também no Facebook da igreja. Então fique atento que qualquer momento teremos aí boas notícias aí, mas continuamos no processo, né, pastor, adorando a Deus, no mesmo processo, sendo igreja. Em nome de Jesus, que o Senhor continue caminhando no mesmo caminho, Ele não mudou. Amém. Deus abençoe vocês. Vamos estar orando agora. E nessa oração também a gente orar pelos dizimistas. Isso, né? Nós pelos estamos ofertantes. Meu irmão, Deus usa muito a sua oferta, a sua contribuição financeira, viu? Para alcançar outras pessoas, para atingir outras vidas, porque a obra do Senhor, ela é feita de diversas formas. E uma delas é pela contribuição financeira de cada um de nós. Está aparecendo aí, já está fixado aí os dízimos e ofertas. Você clica ali, ver mais,
que você vai ver todos os detalhes da conta da igreja. E, queridos, como disse o pastor Ailton, tem várias formas do evangelho expandir. Queridos, o pastor Orlando tem compartilhado com a gente, né? A imensidão, sabe, assim, chega a ser estrondoso aquilo que a palavra de Deus tem alcançado através dessas lives. Aonde ela chega. Aonde né? ela chega. Aonde ela chega. Sabe? É como Jesus disse, aos confins da terra. Sede minhas testemunhas, né? Tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Verdade. E esta palavra tem alcançado pessoas que a gente não faz nem ideia. É verdade. Queridos, continue investindo. Esses momentos assim são gloriosos, gloriosos. Eu estava acompanhando, pastor, inclusive, nós falamos muito sobre igreja, assim, a liberdade, mas infelizmente não é em todo lugar. Eu estava acompanhando um pastor chamado Emanuele, ele mandando um vídeo de um pastor, ele mesmo enviou, olha, esse aqui é um dos... Ele é como se fosse o líder dos outros pastores, ele treina outros pastores, e de forma muito triste, ele nos enviou um vídeo a qual um dos pastores dele estava sendo... Primeiro, teve um rapaz que entrou na igreja e começou a querer sentar em cima do púlpito, meio que avacalhando o culto ali. E de repente o pastor foi demonstrar alguma reação e amigos daquele rapaz começaram a chutar ele e infelizmente ele veio a óbito. E ele nos pedindo oração pela família, não envolveu nada de financeiro, mas pedindo apenas oração para que Deus o sustente. E você, é como você disse, pastor, é algo de mão dupla, né? Ao mesmo tempo nós estamos subindo a esse momento de adoração, nessa viração do dia ali, ou seja, um pouco mais, nós estamos vendo que o Senhor ele tem feito maravilhas, aonde tem chegado esses momentos aí. Queridos, olha, às vezes nós olhamos e dizemos assim, pastor, mas eu não posso acompanhar todos os dias, mas faça um esforço para que nos momentos que você tiver, mesmo dentro de um carro, às vezes foi o caso, né? Uma vez eu parei o carro, tive aquele momento ali, né, para que realmente não representasse nenhum perigo, e de repente eu me edifiquei muito. E quantas vezes, pastor, nós não vamos sozinhos por uma live dessa, digamos assim, na sala do trono? Quantas pessoas nós trazemos juntos em oração? Verdade. Então que o Senhor possa continuar glorificando, né, o nome dele através desses momentos aí. E, amém, como disse o pastor, vamos orar agora gostaria que o pastor orasse pelas ofertas, né? Por todos aqueles que vão estar enviando seus dízimos. E se você às vezes fala, pastor, eu não tenho muita facilidade em relação à conta e tal, converse com a pastora Neide, ela tem outras formas para te auxiliar na questão do dízimo e da oferta. Pastora Neide, nota 10, viu? Deus te abençoe, guerreira, pelo trabalho. Amém? Pastor. Depois você dá a benção, pastor. Amém. Tá? Vamos orar então, meu querido? Vamos. Pai amado, nós queremos te agradecer mais uma vez por esta oportunidade, rica oportunidade, de podermos estar aqui reunidos, Senhor, com o pastor Luiz, na sua casa, fazendo, Senhor, este trabalho, juntamente com ele e com a tua igreja. Queremos, neste momento, Senhor, sim, meu Deus, colocar e apresentar diante do Senhor a vida de todos os contribuintes, Senhor, financeiros, daqueles que contribuem, Senhor, com os seus dízimos, com as suas ofertas, daqueles que semeiam, Senhor, na tua causa, na tua obra. Pai, eu não sei do que eles precisam, da capacidade nenhuma, mas o Senhor sabe de tudo, o Senhor é conhecedor. Nada lhe é oculto. Que as tuas mãos possam os alcançar, dentro daquilo que eles têm colocado, ó Deus, diante do Senhor, e que o Senhor sabe da necessidade e do compromisso de cada um. Sê, pois, com cada um. Seja com cada um segundo as suas fidelidades para com o Senhor. amém, Segundo as tuas misericórdias, segundo a tua graça. Coloque as tuas mãos sobre a vida de cada um, Senhor. Agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Soraya, estenda suas mãos e vamos estar abençoando a sua vida mais uma vez. Que o Senhor possa continuar nos guardando. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê shalom. Que as doces consolações do Espírito de Deus estejam convosco,
com a sua casa, com a sua família, hoje e para todo sempre. E todos dizem Amém. amém, amém. Amém. Deus Deus abençoe. abençoe a todos. Amém. Obrigado pelo convite, pastor. Obrigado, Amém. meus irmãos, de ter nos suportado aí. Foi bênção demais. Deus te abençoe, viu, pastor? E, queridos, olha, vamos ter uma parte 2 aí, porque não deu pra gente terminar, ia ficar bastante longo. Mas Deus abençoe, viu? Irmão João, em breve estaremos juntos, né, pastor? Em nome de Em nome de Jesus. Estaremos juntos aí, Deus abençoe. A Juliana de Oliveira, a Maria Helena, a Luciana Veloso, Lu, a Josi sempre o Léo, né? Ixi, vai passando, não dá pra falar tudo não. Deus abençoe, viu? Amém. Bênção pura. A irmã Suzana, esposa, né, do irmão João, que Deus abençoe. Deus abençoe a todos, pastor Orlando. Obrigado mais uma vez, viu, pastor, pela oportunidade. Nós agradecemos aí essa oportunidade. Como diz a galera aqui de Bristol, agradece, Deus abençoe. E da próxima vez vamos trazer, né, pastor? A gente vai agregar mais pessoas, que agora está nessa limitação, mas vamos estar reunindo aqui algumas pessoas para estarmos louvando a Deus juntos aqui. E Deus te abençoe, viu? Que o Senhor possa abençoar cada um, pastor Ivo, pastora Marilene, Deus abençoe a todos, viu? E nos despedimos aqui, 7 em ponto. Deus abençoe.